Irei fazer a leitura aqui do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Igarapé-Miri, o RJU, porque essa lei aqui ela vai cair para todos os cargos para o concurso de 2024. Essa lei, no caso, é a lei número 4.998 de 20 de setembro de 2010. Eu vou fazer somente a leitura, porque muitas pessoas não têm tempo, né, de fazer a leitura, mas podem ouvir um áudio. Então vai ficar gravado e como ele vai cair para todos os níveis, né, tanto fundamental quanto médio e superior, então pode ser que ajude algumas pessoas aqui. Então vamos lá, somente a leitura, tá, pessoal? Vamos lá. Lei Municipal número 4.998 de 20 de setembro de 2010, da nova redação à Lei Municipal número 4.580 de 18 de julho de 1991. O prefeito municipal de Igarapé-Miri faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei nº 4.580, de 18 de julho de 1991, passa a viger com a seguinte redação. Título 1. Disposições Gerais. Capítulo 1. Do Regime Jurídico. Artigo 1º. O regime jurídico único dos servidores públicos do município de Igarapé-Miri, bem como de suas autarquias e das fundações públicas, é o estatutário instituído por esta lei. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades prevista na estrutura organizacional que deve ser cometida a um servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimentos pagos pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Artigo 4º. Os cargos de provimento efetivo da administração pública municipal direta das autarquias e das fundações públicas serão organizadas em carreiras. Artigo 5º. As carreiras serão organizadas em classes de cargos observadas as escolaridades e a qualificação profissional exigida, bem como a natureza e complexidade das atribuições a ser exercida por seus ocupantes na forma prevista na legislação específica. Capítulo 2. Do provimento. Seção 1. Disposições Gerais. São requisitos básicos para ingresso no serviço público. 1. A nacionalidade brasileira. 2. O gozo dos direitos políticos. 3. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4. A idade mínima de 18 anos. 5º. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 6º. Aptidão física e mental. Parágrafo 1º. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Parágrafo 2º. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, e para as quais serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Artigo 7º. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante o ato da autoridade competente de cada poder. Artigo 8º. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 9º. São formas de provimento em cargo público. 1º, nomeação. 2º, promoção. 3º, readaptação. 4º, reversão. 5º, aproveitamento. 6º, reintegração. 7º, recondução. Seção 2. Da nomeação. Artigo 10º. A nomeação far-se-á, 1º, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. 2. Em comissão, inclusive na condição de interino para cargos de confiança vagos. Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Artigo 11.
A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixará diretrizes do sistema de carreira na administração pública municipal e seus regulamentos. Seção 3 do concurso público. Artigo 12. O concurso será de provas ou e títulos, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada à inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável seu custeio e ressalvadas as hipóteses de isenção neles expressamente previstas. Artigo 13. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Parágrafo 1º. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, do qual se dará ampla publicidade, devendo ser publicado no Diário Oficial do Estado, em jornal diário de grande circulação, inclusive nos órgãos de comunicação existentes no município. Parágrafo 2º. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior, com prazo de validade ainda não expirado. 14º. Edital do concurso estabelecerá os requisitos a serem satisfeitos pelo candidato. Seção 4. Da posse e do exercício. Artigo 15. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofícios previstos em lei. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento. Parágrafo 2º. Em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato de provimento em licença prevista nos incisos 3, 4 e 5 do artigo 33, inciso 1º, 2º, 3º, 4º, 6º e 7º do artigo 81, ou afastado nas hipóteses do artigo 93, o prazo será contado do término do impedimento. Parágrafo 3º. A posse poderá dar-se-á mediante procuração específica. Parágrafo 4º. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Parágrafo 5º. No ato da posse, o servidor apresentará obrigatoriamente declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 6º. Será tomado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1º. Artigo 16. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto físico e mentalmente para o exercício do cargo. Artigo 17. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Parágrafo 1º. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. Parágrafo 2º. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo, observado o disposto no artigo 20. Parágrafo 3º. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe exercício. Parágrafo 4º. O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento que. Artigo 18. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao assentamento individual. Artigo 19.
A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor. Artigo 20. O servidor que deva ter exercício em outra localidade em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias de prazo contados da publicação do ato para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Parágrafo 1º. Na hipótese do servidor encontrar-se afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento. Parágrafo 2º. É facultado ao servidor declinar os prazos estabelecidos no caput. Artigo 21. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixado em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimos e máximos de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Parágrafo 1º. O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no artigo 122, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não se aplica à duração de trabalho estabelecida em leis específica. Seção 4. Da estabilidade. Artigo 22. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. Artigo 23. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurado ampla defesa. Seção 6. Readaptação. Artigo 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Parágrafo 1º. Se julgado incapaz para o serviço público, o servidor será aposentado. Parágrafo 2º. A readaptação será efetivada em cargo de carreira de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida. Parágrafo 3º. Em qualquer hipótese, a readaptação poderá acarretar aumento ou redução da remuneração do servidor. Seção 7. Da reversão. Artigo 25. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes ou motivos determinantes da aposentadoria. Artigo 26. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Parágrafo único. Encontrando-se promovido a este cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Artigo 27. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 60 anos de idade. Seção 8ª. Do estágio probatório. Artigo 28. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: 1º, assiduidade; 2º, disciplina; 3º, capacidade de iniciativa; 4º, produtividade; 5º, responsabilidade. Artigo 29. 4 meses antes de fim do período do estágio probatório, o chefe imediato informará a autoridade competente a respeito da avaliação e do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos 1 a 5 do artigo 28. Parágrafo 1º. De posse da informação, o órgão de pessoal emitirá parecer concluindo a favor ou contra a afirmação do servidor em estágio. A confirmação do servidor em estágio. Parágrafo 2º.
Se o parecer for contrário à permanência do servidor, dar-se-á conhecimento deste, para o efeito de apresentação de defesa escrita, no prazo de 10 dias. Parágrafo 3º. O órgão de pessoal encaminhará o parecer e a defesa à autoridade municipal competente, que decidirá sobre a exoneração ou a manutenção do servidor. Parágrafo 4º. Se a autoridade considerar aconselhável a exoneração do servidor, ser-lhe-á encaminhado o respectivo ato. Caso contrário, ficará automaticamente ratificado o ato de nomeação. Parágrafo 5º. A apuração dos requisitos mencionados no artigo 28 deverá processar-se de modo que a exoneração, se houver, possa ser feita antes de fim do período do estágio probatório. Parágrafo 6º. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargo de provimento em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação. Parágrafo 7º. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 86 e 88 desta lei, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento. Artigo 30. Ficará dispensado do novo estágio probatório o servidor estável que for nomeado para outro cargo público municipal. Seção 9. Da reintegração. Artigo 31. Reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Parágrafo 1º. Na hipótese do cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade observando o disposto nos artigos 38 a 40. Parágrafo 2º. Encontrando-se promovido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade remunerada. Capítulo 3º. Do tempo de serviço. Artigo 32. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerando o ano como de 365 dias. Parágrafo único. Feita a conversão, os dias restantes até 182 não serão computados, arredondando-se para um ano quando excederem este número, para efeito de aposentadoria. Artigo 33. Além das ausências ao servidor previsto neste artigo 103, serão considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de: 1º, férias; 2º, exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgão ou entidade federal, estadual, municipal ou distrital; 3º, participação em programas de treinamento instituído e autorizado pelo respectivo órgão ou repartição municipal; 4º, desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, exceto para promoção por merecimento; 5º, júri e outros serviços obrigatórios por lei; 6º, licenças previstas nos incisos 1, 2, 3, 6 e 7 do artigo 81. Parágrafo único. É vedado a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado comitantemente em mais de um cargo ou função de órgãos ou entidades dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Capítulo 4. Da vacância. Artigo 34. A vacância do cargo público decorrerá de: 1º, exoneração; 2º, demissão; 3º, promoção; 4º, aposentadoria; 5º, posse em outro cargo inacumulável; 6º, falecimento; 7º, readaptação. Artigo 35. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á: 1º, quando não satisfeitas as condições de estágio probatório; 2º, quando por decorrência do prazo ficar extinta a disponibilidade; 3º, quando tendo tomado posse não entrar no exercício. Artigo 36. A exoneração do cargo em comissão e a dispensa da função de confiança dar-se-á: 1º, a juízo da autoridade competente; 2º, a pedido do próprio servidor. Capítulo 5.
da disponibilidade e do reaproveitamento. Da disponibilidade e do aproveitamento. Artigo 37. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade por ato do prefeito, assim como quando do retorno à atividade de servidor em disponibilidade, far-se-á seu aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com anteriormente ocupado. Artigo 38. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório no prazo máximo de 12 meses em cargo, atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Parágrafo único. O órgão de pessoal determinará o imediato aproveitamento de servidores em disponibilidade e em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades de administração pública municipal. Artigo 39. O aproveitamento de servidor que se encontre em disponibilidade dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental por junta médica oficial. Parágrafo 1º. Se julgado apto, o servidor assumirá o exercício do cargo no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de aproveitamento. Parágrafo 2º. Verificada a incapacidade definitiva, o servidor em disponibilidade será aposentado. Artigo 40. Será tornado sem efeito o aproveitamento ou extinta a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo em caso de doença comprovada por junta médica oficial. Parágrafo 1º. A hipótese prevista neste artigo configurará abandono de cargo apurado mediante inquérito na forma desta lei. Parágrafo 2º. Nos casos de extinção de órgão ou entidade, os servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos na forma deste artigo serão colocados em disponibilidade até seu aproveitamento. Capítulo 6. Da substituição. Artigo 41. A substituição será automática ou dependerá de ato da administração. Parágrafo 1º. A substituição será gratuita, salvo a exceder a 30 dias, quando será remunerada por todo o período. Parágrafo 2º. No caso de substituição remunerada, o substituído perceberá o vencimento do cargo em que se der a substituição, salvo se optar pelo seu cargo. Parágrafo 3º. Em caso excepcional, atendida a conveniência da administração, o titular do cargo de direção ou chefia poderá ser nomeado ou designado cumulativamente como substituto para outro cargo da mesma natureza, até que se verifique a nomeação ou designação do titular. Neste caso, somente perceberá o vencimento correspondente a um cargo. Título 2. Dos direitos e vantagens. Capítulo 1. Do vencimento e da remuneração. Artigo 42. Vencimento é retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Artigo 43. Remuneração é o vencimento no cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. Parágrafo único. É assegurado a isonomia de vencimento para cargos e atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Artigo 44. Nenhum servidor poderá receber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título no âmbito dos respectivos poderes pelo prefeito e presidente da Câmara Municipal. Artigo 45. O servidor perderá: primeiro, a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado. Segundo, a parcela remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas igual ou superiores a 60 minutos. Terceiro, as faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. Artigo 46. Salvo por imposição legal ou mandato judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros,
a critério da administração, assim como poderá ser efetuado desconto de sua remuneração em favor de entidade sindical, excetuada a contribuição sindical obrigatória prevista em seus estatutos. Artigo 47. As reposições e indenizações ao erário serão descontados em parcelas mensais e não poderá ser inferior a 10% da remuneração, provento ou pensão. Parágrafo único. Independente do parcelamento previsto neste artigo, o recebimento de quantias indevidas poderá implicar em processo disciplinar para a apuração das responsabilidades e aplicação das penalidades cabíveis. Artigo 48. O servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade extinta terá o prazo de 60 dias para quitar. Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará a sua inscrição em dívida ativa. Artigo 49. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de aresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Capítulo 2. Dos benefícios. Seção 1. Da aposentadoria. Artigo 50. O servidor público será aposentado 1. Por invalidez permanente, com proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave contagiosa ou incurável, específica em lei, e proporcionais nos demais casos. Compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 3. Voluntariamente. A. Aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30 anos, se mulher, com proventos integrais. P. Aos 30 anos de efetivo exercício em função de magistério, se professor, e aos 25 anos, se professora, com proventos integrais. C. Aos 30 anos de serviço de se homem e aos 25, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. D. Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 1º. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis às que se refere o inciso 1 deste artigo: tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplastia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget, osteite deformante, síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS e outras que a lei indicar com base na medicina. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1, o servidor será submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no artigo 24. Parágrafo 3º. A aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato com vigência a partir do dia imediato àquele que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Parágrafo 4º. As exceções ao disposto no inciso 3º, alíneas A e C, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, serão estabelecidas em lei complementar federal. Parágrafo 5º. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Parágrafo 6º. É assegurado ao servidor afastar-se da atividade a partir da data do requerimento da aposentadoria, e sua não concessão importará a reposição do período de afastamento. Parágrafo 7º. O servidor público que retornar à atividade após a cessação dos motivos que causaram sua aposentadoria por invalidez terá direito para todos os fins, salvo para o de promoção, a contagem de tempo relativo ao período de afastamento. Parágrafo 8º. As aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas pelos órgãos ou entidades aos quais se encontrarem vinculados os servidores.
Parágrafo 9º. O recebimento indevido de benefício havido por fraude, dolo ou má-fé implicará devolução ao erário do total euferido, devidamente atualizado, sem prejuízo da ação penal cabível. Seção 2. Do auxílio funeral. Artigo 51. O auxílio funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a 1 mês da remuneração ou provento. Parágrafo 1º. No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração. Parágrafo 2º. O auxílio será pago no prazo de 48 horas por meio de procedimento sumaríssimo à pessoa da família que houver custeado o funeral. Artigo 52. Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado, observado o disposto no artigo anterior. Artigo 53. Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho, as despesas de transporte do corpo correrão à conta de recursos do município, autarquia ou fundação pública. Seção 3. Do auxílio natalidade. Artigo 54. O auxílio natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público, inclusive no caso de natimorto. Parágrafo 1º. Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de 50% por nascituro. Parágrafo 2º. O auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público quando a parturiente não for servidora. Capítulo 3. Das vantagens. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 55. Além do vencimento, poderão ser pagos ao servidor as seguintes vantagens. Primeiro, ajuda de custo. 2. Diárias. 3. Gratificações adicionais. Parágrafo único. As gratificações adicionais somente se incorporarão ao vencimento ou provento nos casos indicados em lei. Artigo 56. As vantagens previstas no inciso 3 do artigo anterior não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou incidêntico fundamento. Seção 2. Da ajuda de custo. Artigo 57. A ajuda de custo destina-se à compensação das despesas de instalação de servidor, que, no interesse do serviço, passa a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio de caráter permanente. Artigo 58. A ajuda de custo é calculada sobre o vencimento do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses do respectivo vencimento. Artigo 59. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Artigo 60. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar nova sede. Parágrafo único. Não haverá obrigação de restituir a ajuda de custo nos casos de exoneração de ofício e retorno por motivo de doença comprovada. Seção 3. Das diárias. Artigo 61. O servidor ou quem preste serviço ao município que, comprovadamente a serviço, se afastar do município em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional, fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção. Parágrafo 1º. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devido pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Parágrafo 2º. Nos casos em que o deslocamento da sede constitui exigências permanentes do cargo, o servidor não fará jus às diárias. Parágrafo 3º. O valor da diária será igual à estabelecida para o prefeito. Artigo 62. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-lo integralmente no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Na hipótese do servidor retomar a sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, deverá restituir as diárias recebidas em excesso, em igual prazo. A concessão de ajuda... Artigo 63. A concessão de ajuda de custo não impede a concessão de diárias e vice-versa.
Seção 4. Das gratificações e adicionais. Artigo 64. Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações adicionais: 1. Gratificação função. 2. Gratificação natalina. 3. Adicional por tempo de serviço. 4. Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. 5. Adicional pela prestação de serviços extraordinário. 6. Adicional noturno. 7. Abono familiar. Subseção 1. Da gratificação de função. Artigo 65. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, é devida retribuição pelo seu exercício. Parágrafo único. Os percentuais da gratificação serão estabelecidas em lei. Artigo 66. A lei municipal estabelecerá o valor da remuneração dos cargos em comissão e das gratificações previstas no artigo anterior. Parágrafo único. A remuneração pelo exercício do cargo em comissão, bem como a referente à gratificação de função, não será incorporada ao vencimento ou à remuneração do servidor. Artigo 67. O exercício de função gratificada ou de cargo em comissão só assegurará direitos ao servidor durante o período em que estiver exercendo o cargo ou a função. Parágrafo único. Afastando-se do cargo em comissão ou da função gratificada, o servidor perderá a respectiva remuneração. Subseção 2. Da gratificação natalina. Artigo 68. A gratificação de Natal será paga anualmente a todo o servidor municipal, independentemente da remuneração a que fizer jus. Parágrafo 1º. A gratificação de Natal corresponderá a 1/12 por mês de efetivo exercício da remuneração devida em dezembro do ano correspondente. Parágrafo 2º. A fração igual ou superior a 15 dias de exercício será tomada como mês integral, para efeito do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. A gratificação de Natal será calculada somente sobre o vencimento do servidor, nele não incluídas as vantagens, exceto no caso de cargo em comissão, quando a gratificação de Natal será paga tomando-se por base o vencimento desse cargo. Parágrafo 4. A gratificação de Natal será estendida aos inativos e pensionistas, como base nos proventos que perceberem na data do pagamento daquela. Parágrafo 5º. A gratificação será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo 6º. O pagamento de cada parcela se fará tomando por base a remuneração do mês em que ocorreu o pagamento. Parágrafo 7. Assegurada a parcela será paga... Parágrafo 7. A segunda parcela será calculada com base na remuneração em vigor no mês de dezembro, abatida a importância da primeira parcela pelo valor pago. Parágrafo 8º. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Artigo 69. Caso o servidor deixe o serviço público municipal, a gratificação de Natal ser-lhe-á paga proporcionalmente ao número de meses de exercício no ano, com base na remuneração do mês em que ocorrer a exoneração ou demissão. Subseção 3. Do adicional por tempo de serviço. Artigo 70. Por quinquênio de efetivo exercício no serviço público municipal, será concedido ao servidor um adicional correspondente a 5% do vencimento de seu cargo efetivo, até o limite de 7 quinquênios. Parágrafo 1º. O adicional é devido a partir do dia imediato àquele que o servidor completar o tempo de serviço exigido. Parágrafo 2º. O servidor que exercer cumulativamente mais de um cargo terá direito ao adicional calculado sobre o vencimento de maior monta. Subseção 4. Dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas. Artigo 71. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus ao adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Parágrafo 1º. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá, por um deles, não sendo acumulado estas vantagens. Parágrafo 2º. O direito adicional de insalubridade ou periculosidade
cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Artigo 72. Haverá permanente controle da atividade do servidor em operações ou locais consideradas penosas, insalubres ou perigosas. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação das operações em locais previstas neste artigo, exercendo suas atividades em locais salubres e em serviço não perigoso. Artigo 73. Da concessão do adicional de penosidade, insalubridade e periculosidade serão observadas as situações específicas na legislação municipal. Parágrafo 1º. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raio-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Parágrafo 2º. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a exames médicos a cada 6 meses. Subseção 5. Do adicional por serviço extraordinário. Artigo 74. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Artigo 75. Somente será permitido o serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo de 2 horas diárias, podendo ser prorrogada por igual período se o interesse público exigir, conforme se dispuser em regulamento. Parágrafo 1º. O serviço extraordinário previsto neste artigo será precedido de autorização da chefia imediata, que justificará o fato. Parágrafo 2º. O serviço extraordinário realizado no horário previsto no artigo 76 será acrescido de percentual relativo ao serviço noturno, em função de cada hora extra. Subseção 6. Do adicional noturno. Artigo 76. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte terá o valor hora acrescido de mais 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no artigo 74. Subseção 7. Do abono familiar. Artigo 77. O abono família é devido ao servidor ativo ou ao inativo por dependente econômico. Parágrafo único. Considera-se dependentes econômicos para efeito de percepção do abono familiar: 1. O cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 anos de idade, ou, se estudantes universitários, até 24 anos, ou se inválido de qualquer idade. 2. O menor de 14 anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor ou do inativo. 3. A mãe e o pai, sem economia própria. Artigo 78. Não se configura a dependência econômica quando o benefício do salário perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento da aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário mínimo. Artigo 79. Quando pai e mãe forem servidores públicos e viverem em comum, o abono familiar será pago a um deles. Quando separados, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição dos dependentes. Parágrafo único. Ao pai e à mãe equipara-se o padrasto, a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes. Artigo 80. O abono familiar não está sujeito a qualquer tributo, nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a Previdência Social. Parágrafo único. O afastamento do cargo efetivo sem remuneração não acarreta a suspensão do parágrafo do salário família. Capítulo 4. Das licenças. Seção 1. Das disposições. Artigo 81. Conceder-se-á ao servidor licença: 1. A gestante, a adotante e paternidade. 2. Por motivo de doença em pessoa da família. 3. Para o serviço militar. 4. Para atividade política. 5. Para tratar de interesses particulares. 6. Para desempenho de mandato classista. 7. Para capacitação. Parágrafo 1º.
A licença prevista no inciso 2 do caput deste artigo, bem como cada uma de suas prorrogações, serão precedidas de exame por perícia médica oficial e comprovação de parentesco. Parágrafo 2º. O servidor não poderá permanecer de licença da mesma espécie por período superior a 24 meses, salvo nos casos dos incisos 1 e 3. Parágrafo 3º. É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença prevista no inciso 2 deste artigo. Artigo 82. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Seção 2. Da licença das gestantes, adotantes e paternidade. Artigo 83. Será concedida licença à servidora gestante por 180 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo 1º. A licença poderá ter início no 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Parágrafo 2º. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Parágrafo 3º. No caso de natimorto, decorrido 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. Parágrafo 4º. No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Artigo 84. Pelo nascimento de filho, o servidor terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos. Artigo 85. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança de até 1 ano de idade serão concedidos 90 dias de licença remunerada para ajustamento do adotado ao novo lar. Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 ano de idade, o prazo que trata este artigo será 30 dias. Seção 3. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 86. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado ou dependentes que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional mediante comprovação por perícia médica oficial. Parágrafo 1º. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, da forma do disposto no inciso 2º do artigo 45. Parágrafo 2º. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, por até 30 dias, podendo ser prorrogada por até 30 dias, e excedendo estes prazos sem remuneração por até 90 dias. Parágrafo 3º. Não será concedido nova licença em período inferior a 12 meses do término da última licença concedida. Seção 4. Da licença para serviço militar. Artigo 87. Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença sem vencimento à vista de documento oficial. Parágrafo 1º. Ao servidor desincorporado será concedido prazo não excedente a 7 dias para reassumir o exercício sem perda de vencimento. Seção 5. Da licença para atividade política. Artigo 88. O servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º. O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o 10º dia seguinte ao ato do pleito. Parágrafo 2º. A partir do registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 3 meses. Seção 6. Da licença para tratar de interesses particulares. Artigo 89. A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor estável licença para trato de assuntos particulares pelo prazo de 3 anos consecutivos, sem remuneração. Parágrafo 1º. A licença, se interrompida a qualquer tempo,
a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Parágrafo 2º. Não concederá nova licença antes de decorridos 2 anos do término da anterior. Artigo 90. Ao servidor ocupante de cargo e comissão não se concederá a licença de que trata o artigo anterior. Seção 7. Da licença para desempenho de mandato classista. Artigo 91. É assegurado ao servidor o direito à licença para desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional ou sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão sem remuneração. Parágrafo 1º. Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para o cargo de direção ou representação das referidas entidades até o máximo de 3 por entidade. Parágrafo 2º. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogado no caso de reeleição e por uma única vez. Parágrafo 3º. O servidor ocupante de cargo em comissão ou função gratificada deverá desincompatibilizar-se do cargo ou função quando empossar-se no mandato de que trata este artigo. Seção 8. Da licença para capacitação. Artigo 92. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração por até 3 meses para participar de curso de capacitação profissional. Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput não são acumuláveis. Capítulo 5. Das férias. Artigo 93. O servidor gozará obrigatoriamente 30 dias consecutivos de férias por ano, concedida de acordo com a escala organizada pela chefia imediata. Parágrafo 1º. A escala de férias poderá ser alterada por autoridade superior, ouvido o chefe imediato do servidor. Parágrafo 2º. As férias serão reduzidas a 20 dias quando o servidor contar no período aquisitivo com mais de 9 faltas não justificadas ao trabalho. Parágrafo 3º. Somente depois de 12 meses de exercício o servidor terá direito às férias. Parágrafo 4º. Durante as férias, o servidor terá direito, além do vencimento, a todas as vantagens que percebia no momento que passou a fruí-las. Parágrafo 5º. Desde que haja disponibilidade de recursos e necessidade da administração, devidamente justificada pela chefia imediata, será permitida a conversão de 1/3 das férias em dinheiro mediante requerimento do servidor apresentado 30 dias antes de seu início, vedada qualquer outra hipótese de conversão em dinheiro. Parágrafo 6º. As férias somente poderão ser interrompidas por motivos de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Parágrafo 7º. O restante do período interrompido será gozada de uma só vez, observado o disposto nos artigos 93 e 94. Artigo 94. É proibida a acumulação de férias, salvo por imperiosa necessidade do serviço e pelo máximo de 2 períodos, atestada a necessidade pela chefia imediata do servidor. Artigo 95. No cálculo do abono pecuniário será considerado o valor do adicional de férias previsto no artigo 97. Artigo 96. O servidor que opera direto e permanente com raio-x ou substâncias radioativas gozará obrigatoriamente de 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação. Parágrafo único. Um servidor referido neste artigo não fará jus ao abono pecuniário de que trata o artigo anterior. Artigo 97. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 da remuneração correspondente ao período de férias. Parágrafo único. No caso de servidor exercer função de gratificação ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. Artigo 98. O servidor em regime de acumulação lícita perceberá o adicional calculado sobre a remuneração dos cargos, cujo período aquisitivo lhe garante o gozo das férias. Parágrafo único. O adicional de férias será devido em função de cada cargo exercido pelo servidor. Artigo 99. O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão perceberá a indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e
ao incompleto na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício ou fração superior a 14 dias. Capítulo 6 das concessões. Artigo 100. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço: 1. Por 1 dia para doação de sangue. 2. Por 2 dias para alistar-se como eleitor. 3. Por 7 dias consecutivos em razão de: a linha A, casamento; B, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. Artigo 101. Será concedido horário especial ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade entre horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Parágrafo 1º. Para efeito de disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário na repartição, respeitada a duração semanal do trabalho. Parágrafo 2º. Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. Artigo 102. O servidor poderá ser cedido mediante requisição para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas seguintes hipóteses: primeiro, para exercício de cargo em comissão ou função de confiança; segundo, em casos previstos em leis específicas. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 1 deste artigo, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade requisitante. Artigo 103. O servidor estável poderá ausentar-se do município para estudos, desde que autorizado pela maior autoridade a que estiver subordinado, se não houver prejuízo para a administração pública. Parágrafo único. A ausência de que trata este artigo não excederá 4 anos e, fim do período somente decorrido outro, será permitido nova ausência ou licença para tratar de interesse particular. Irei encerrar por aqui e fazer o segundo vídeo em outro momento, porque a lei é muito grande, né?